tudo bem com vocês? Aqui é a professora Marlene Carvalho, professora de História do Instituto Genara Viana, e eu estou falando com as minhas turmas do 7º ano. Nós vamos falar sobre o capítulo 11, História e Impactos da Escravidão no Brasil, certo? Capítulo 11, livro 3. Nós vamos estar dividindo este capítulo em 2 vídeos. Tudo bem? Saudade de vocês. Se cuidem, amores. Iniciando então o capítulo 11, História e Impactos da Escravidão no Brasil. Essa é a primeira parte, certo? 700, 701, vamos lá? Um dos maiores problemas sociais do Brasil é a desigualdade entre brancos e negros, pretos e pardos. Essa pode ser vislumbrada em vários aspectos da sociedade, entre eles a educação, conforme revelam diferentes indicadores e estatísticas. Mas por que essa desigualdade? Bom, gente, nós temos que falar então da escravidão, o tráfico negreiro e essa escravidão moderna. Vamos lá? Quando os portugueses fizeram as primeiras incursões na África, a escravidão já era uma prática comum nos reinos africanos, ainda que a venda de escravos não fosse uma atividade econômica central. Bom, mas em geral, os cativos eram prisioneiros de guerra, pessoas que cometiam crimes ou que não conseguiam pagar suas dívidas. Muitos escravos trabalhavam para os filhos do Senhor, frequentavam sua casa e podiam, com o tempo, adquirir propriedades. E vamos perceber então que a venda de escravos passou a ser uma atividade comercial lucrativa e intercontinental somente a partir do século XV, finalzinho do século XV e início do século XVI, com a chegada dos europeus à África e a criação de feitorias na costa africana. Bom, mas os escravos africanos eram transportados nos grandes navios negreiros para as colônias americanas, onde seriam comercializados. O cativo assim gerava um lucro dobrado ao ser vendido pelos traficantes, certo? Bom, já que falamos sobre o navio negreiro, nós vamos falar um pouquinho sobre ele. O navio negreiro era um tipo de embarcação veloz que, por causa do arsenal bélico que apresentava, atemorizava as comunidades que viviam próximas ao litoral. Além disso, os navios negreiros funcionavam como prisões, nas quais as pessoas escravizadas eram mantidas presas até chegarem ao seu destino. É claro, de forma desumana, tá, gente? Nós percebemos ao longo dos tempos que esse navio negreiro, muitos escravos morriam no caminho dessa viagem longa e desumana. Bom, esse tráfico negreiro teve profundas consequências também para os europeus, para os africanos e para os americanos. Vamos ver como isso funcionou? Bom, para a Europa, o tráfico negreiro possibilitou o enriquecimento dos comerciantes europeus, permitindo então o investimento em novas atividades produtivas que modificaram a maneira como se geravam riquezas na Europa. Bom, e para a África, qual foi o impacto? O tráfico negreiro provocou então a desestruturação de muitas sociedades africanas, desestabilizou a economia e resultou na retirada forçada de milhões e milhões de pessoas do continente. Agora, pensando bem, vamos ver quais foram essas consequências para a América. Vamos lá. O tráfico negreiro possibilitou a colonização e a produção de riquezas em grandes territórios, marcando profundamente a cultura e as práticas sociais de diferentes regiões do continente americano. Mas temos que perceber também, gente, quais são essas diferenças. As características da escravidão, elas vão se modificando ao longo da história,
Como assim? Bom, a escravidão moderna, ela foi marcada pela busca do lucro e se transformou em uma das práticas comerciais mais importantes do período. Já a escravidão do mundo antigo se relacionava às guerras e à ideia de dominação. Ademais, na antiguidade, nem sempre a pessoa escravizada era vista como uma mercadoria que podia ser vendida ou trocada, apesar de possuir um proprietário. Outra diferença importante entre da escravidão antiga é que a escravidão na antiguidade não envolveu apenas povos de um grupo étnico, mas variou de acordo com o contexto e as sociedades envolvidas. Enquanto a escravidão moderna, ela vai se configurando e se configurou exatamente pela escravidão de povos africanos e seus descendentes.